Hoje nós vamos meditar o número 630 do Diário de Santa Faustina. Ela escreve: Então vi a meu lado um dos 7 espíritos, radiante como anteriormente, sob uma forma luminosa. Sempre o vi a meu lado, e mesmo enquanto estava viajando de trem, eu o via. Reparei que em cima de cada uma das igrejas por onde passava se encontrava um anjo, embora envolvido por uma luz mais pálida do que a do espírito que me acompanhava na viagem. E cada um dos espíritos que cuidavam dos santuários inclinava-se diante desse espírito que estava a meu lado. Quando atravessei o portão do convento em Varsóvia, esse espírito desapareceu. Agradeci a Deus por sua bondade, por nos dar anjos por companheiros. Oh, como as pessoas consideram pouco o fato de terem sempre perto de si um hóspede como este, que é ao mesmo tempo testemunha de tudo. Pecadores, lembrai-vos que também vós tendes uma testemunha dos vossos atos. Nossa, é forte, não é? É para arrepiar essas palavras de Santa Faustina. Pecadores, lembrai-vos que também vós tendes uma testemunha dos vossos atos. Ou seja, nós sabemos que no final dos tempos, no nosso encontro com o Senhor definitivo, quando teremos que prestar contas a Deus, nós esquecemos muitas vezes que nós teremos essa testemunha de todos os nossos atos, que é o nosso anjo da guarda. Aliás, nós esquecemos constantemente de que nós temos um anjo do nosso lado, 24 horas. Santa Faustina nos recorda hoje que você tem um anjo. Não é apenas a criança que tem um anjo da guarda, como nós gostamos de ensiná-las a rezar, não é? E se você não ensina seu filho, seu sobrinho, seu afilhado a rezar a oração do Santo Anjo, por favor, comece hoje a ensiná-lo a rezar. Eu ensino os meus filhos a rezarem todos os dias, de manhã, à noite, ao dormir. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós precisamos retomar a nossa intimidade com o nosso anjo da guarda. É uma grande graça ter um anjo à nossa disposição. E o nome já diz, ele existe para nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal. Então peça esse auxílio. Nós esquecemos que podemos contar com esse anjo que é um cidadão do céu e que a missão dele é simplesmente estar conosco e nos guardar e proteger ao longo de todo o dia, de toda a noite, constantemente. Olha que experiência maravilhosa Faustina teve. Ela que é realmente uma eleita, uma escolhida do Senhor, foi separada por Deus. Sabemos que ela é uma mulher especial, simplesmente pelo fato de ter sido escolhida para trazer ao mundo, para lembrar, recordar à humanidade a devoção à Divina Misericórdia. Mas olha a graça que ela recebe. Ela viu ao seu lado um dos 7 espíritos. E nós sabemos que esses 7 espíritos são aqueles que assistem diante de Deus. Ou seja, Deus enviou para guardá-la naquela viagem que ela fez. Vi ao meu lado um dos 7 espíritos, radiante como anteriormente, sob uma forma luminosa. Gente, imagine que graça poder contemplar esse anjo, esse espírito. Sempre o vi a meu lado e mesmo enquanto estava viajando de trem, eu o via. Reparei que em cima de cada uma das igrejas por onde passava se encontrava um anjo, embora envolvido por uma luz mais pálida do que a do espírito que me acompanhava na viagem. E cada um dos espíritos que cuidavam dos santuários inclinava-se diante desse espírito que estava a meu lado. E que eu e você possamos recordar
Outro hábito que nós precisamos, se não temos ainda, retomar é, sempre que passarmos diante de uma igreja, nós precisamos fazer o sinal da cruz. E é outro ensinamento que precisamos passar para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Uma é se ajoelhar diante de Jesus Eucarístico, diante da consagração na missa. Outro é, sempre que passarmos diante de uma igreja, Jesus está vivo ali. Jesus está no sacrário. E olha só que experiência, se pudéssemos abrir os nossos olhos à visão espiritual para contemplar esse anjo que está diante de cada santuário, que está ali em cima de cada igreja. Os anjos guardam os santuários. E nós sabemos que cada nação também tem o seu anjo. Peça que os anjos guardem a sua cidade. Peça que os anjos guardem o seu bairro. Você mora em um lugar perigoso, você vai sair para um trajeto. Faustina estava numa viagem de trem. E aquele espírito estava ali com ela constantemente. E ela testemunha: quando atravessei o portão do convento em Varsóvia, esse espírito desapareceu. Eu lembro que assim, quando eu fui mandada para a missão do Rio de Janeiro, nova ainda na comunidade, esse ano eu completo 18 anos de consagração, de entrega aqui dentro da comunidade Canção Nova. E lá nos inícios, quando eu fui ainda mandada para o Rio de Janeiro, hoje o Rio é violento, mas naquela época ele já era também, não é? Então eu precisava andar um bom pedaço, não é? A pé. E eu precisava ali no centro, né, do Rio, na Avenida Brasil, um dos lugares mais movimentados, mas também um dos lugares mais perigosos. Para pegar o metrô, eu precisava sair do santuário da Igreja de Santana, o santuário de adoração perpétua, onde ficava ali a rádio, onde ficava o nosso ambiente de trabalho, para ir até o metrô. E eu andava então esse pedaço a pé. E eu sempre saía rezando, pedindo ao meu anjo da guarda que me guardasse, protegesse durante a ida, a permanência e a volta. E rezava ao arcanjo Miguel, não é? São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. E clamava o sangue de Jesus sobre mim, para que o sangue de Jesus me tornasse invisível aos olhos do inimigo. E assim foi. Eu vi, testemunhei assaltos na minha frente, mas eu nunca fui molestada por ninguém, nunca passei o constrangimento de um roubo, graças a Deus. Não estou dizendo que quem passa é porque não pediu a proteção de Deus, não é isso, mas eu tenho certeza da proteção de Deus sobre mim, porque eu ia em oração e eu pedi ao meu anjo da guarda essa proteção. E você, tem pedido? Assim que vai sair de casa, já fazer a sua oração, vai de carro, vai de metrô, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai andando, peça a intercessão. Precisa andar também um bom espaço a pé, peça ao seu anjo da guarda que guarde e proteja você. Lembro aqui, se você não viu ainda o filme sobre a vida de Dom Bosco, assista. Esses dias eu retomei, assisti novamente com meus filhos, especialmente o Juan Diego, de 5 anos, que eu queria que ele conhecesse, não é? Essa história de Dom Bosco. E tem um momento em que alguns inimigos de Dom Bosco, pessoas envolvidas com política, que viam que Dom Bosco, porque estava retirando ali a mão de obra naquela época, né, em que as indústrias pegavam ainda adolescentes para trabalhar, jovens, em que as pessoas brigavam nas ruas, até se matavam por causa de uma vaga de emprego. Tamanha era a fome, a pobreza, a miséria na Itália, em Turim naquele tempo. Então ele pegava aquelas crianças, aqueles rapazes, aqueles jovens, para tirá-los ali daquele trabalho, muitas vezes que esgotava, né, que tirava as forças daquelas crianças, para que eles tivessem recreação, para que ensinasse eles a oração, para que ensinasse a palavra de Deus, catequizasse aqueles jovens, aqueles adolescentes, e dava também o alimento para eles que eles precisavam. Então, muitos da política não estavam gostando daquele trabalho que ele estava fazendo e ameaçavam ele até mesmo de tirar a vida de Dom Bosco. Então, Dom Bosco é uma das vezes em que ele é chamado para ir até a casa de um doente, ele precisa passar por um beco, e havia ali um homem já com um canivete para matá-lo. E na hora que aquele homem vai atacá-lo, surge ali do meio de algumas madeiras um cão. Eu acredito que seja um
pastor alemão, não sei a raça direito, mas ele surge dali, avança sobre aquele ladrão, sobre aquele homem mal intencionado e não deixa com que aquele homem agrida Dom Bosco e só solta quando Dom Bosco pede, ordena que ele saia. Então ele passa a mão naquele cachorro, agradece e diz: quem é você? Entendi, você foi enviado pelo céu, você é um anjo. Olha só, Deus usa de um anjo para tomar forma até mesmo de um cão para defender um escolhido dele. Aqui eu não preciso explicar mais nada para você. Nós precisamos retomar a nossa intimidade com o nosso anjo da guarda. Nossos anjos, que são os nossos companheiros, mas que também são testemunha de tudo. Então, quando nós estivermos aí tendendo para o pecado, lembremos que nós temos um anjo da guarda e peçamos a ele a graça. Ajuda-me a não cair no erro. Ajuda-me a não cair no pecado. Ajuda-me a permanecer fiel a Deus.